Os vigilantes, a tecnologia proibida que os anjos caídos ensinaram à humanidade. Existe uma montanha na fronteira norte de Israel que permanece até hoje como uma testemunha silenciosa e gelada do maior crime cósmico já cometido contra a ordem natural, o Monte Hermon. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que a grande queda espiritual foi apenas um evento solitário, protagonizado por Lúcifer e seu orgulho no céu. Mas os textos mais antigos da humanidade, aqueles que foram removidos do cânone oficial e trancados em bibliotecas empoeiradas por séculos, contam uma história diferente e muito mais perturbadora. Eles revelam que a verdadeira corrupção da raça humana não começou com uma maçã mordida em um jardim, mas com um pacto de sangue firmado no topo de uma montanha nevada por 200 seres de alta hierarquia. Eles eram conhecidos nas escrituras antigas como os Irim, os vigilantes, as sentinelas. Estes não eram demônios rastejantes que odiavam a humanidade. Eram guardiões, eram membros da elite angelical, encarregados de observar o desenvolvimento da Terra, de monitorar a criação sem interferir nela. Mas algo aconteceu na mente dessas criaturas imortais enquanto observavam as filhas dos homens. O distanciamento sagrado se transformou em obsessão. A curiosidade se degenerou em cobiça. O livro de Enoque, um texto tão respeitado pela igreja primitiva que foi citado pelo apóstolo Judas no Novo Testamento, descreve o momento exato em que a ordem foi quebrada. Liderados por uma entidade chamada Samiasa, esses 200 vigilantes decidiram abandonar seus postos celestiais. Eles não foram expulsos, eles desertaram. Eles desceram à Terra com um propósito duplo e terrível: contaminar a genética humana e entregar chaves de conhecimento que a nossa espécie ainda não estava pronta para possuir. O que você está prestes a ouvir é a crônica da primeira revolução tecnológica e ocultista da história. O mundo antediluviano, o mundo antes do dilúvio de Noé, não era uma era de homens das cavernas batendo pedras. Era uma civilização acelerada artificialmente por inteligências não humanas. Os vigilantes não trouxeram apenas o caos genético ao gerarem os Nephilim. Eles trouxeram o Techne, a tecnologia proibida. Eles ensinaram segredos sobre metalurgia, astronomia, botânica e manipulação da realidade que transformaram a Terra em uma máquina de guerra e sedução. O que nós chamamos hoje de avanço, os antigos chamavam de corrupção. E as sombras desse ensinamento ainda pairam sobre a nossa sociedade moderna. Prepare-se para olhar para a história da evolução humana sob uma ótica que a ciência convencional se recusa a aceitar. Os anjos não apenas cantaram no céu. Houve um dia em que eles aterrissaram. E o preço desse contato foi a quase extinção da alma humana. O epicentro desta catástrofe tem uma localização geográfica precisa e uma intenção calculada. Não foi uma queda acidental como um tropeço espiritual. Foi uma descida tática. Os textos antigos identificam o cume do Monte Hermon, cujo nome em hebraico deriva da raiz Sherem, que significa anátema ou consagrado à destruição, como o marco zero da invasão. Foi ali, na fronteira entre o céu e a terra, que 200 seres de luz pousaram, não para proteger a humanidade, mas para explorá-la. E no centro deste círculo de conspiradores estava uma figura de inteligência e carisma sombrios: Samiasa. Ele não era um demônio irracional sedento de sangue. Ele era um estrategista. Ele sabia perfeitamente que o ato de cruzar a fronteira biológica e misturar a semente angelical com a humana era uma violação imperdoável da lei cósmica. O livro de Enoque registra o momento de hesitação, não por moralidade, mas por medo da retribuição solitária. Samiasa disse aos seus subordinados:
Temo que não queirais cumprir esta ação e eu sozinho pagarei a penalidade de um grande pecado. A resposta dos outros 199 anjos a este medo define a natureza da tragédia que se seguiria. Eles não recuaram. Pelo contrário, propuseram um pacto de sangue, uma aliança de condenação mútua, para garantir que ninguém desertasse quando a ira divina se manifestasse. Eles disseram: façamos todos um juramento e nos liguemos todos uns aos outros por maldições para não alterarmos este plano, mas para o executarmos efetivamente. Entenda a gravidade disto. Eles amarraram suas existências imortais a uma maldição coletiva. Eles queimaram as pontes de retorno ao céu antes mesmo de tocarem a primeira mulher humana. Foi um suicídio espiritual em massa em troca de um breve momento de domínio físico sobre a Terra. Este momento no topo da montanha é crucial para entender a história humana, pois ele marca a transição de uma humanidade protegida para uma humanidade sitiada. Até aquele instante, o mal era uma influência externa, uma sugestão, um sussurro. A partir do juramento do Hermon, o mal se tornou físico, tangível e sistêmico. Eles desceram da montanha não como anjos, mas como colonizadores. Eles se dividiram entre as tribos humanas, escolheram mulheres para si com base na beleza estética, a primeira vez que a forma física foi valorizada acima da essência espiritual. E iniciaram um processo de hibridização que a biologia terrestre jamais poderia suportar. Mas o sexo, embora aberrante, foi apenas a porta de entrada. A verdadeira arma que eles usaram para escravizar a mente humana não foi a luxúria, foi o conhecimento. Eles trouxeram presentes envenenados que nós, em nossa ingenuidade primitiva, aceitamos como progresso, sem saber que estávamos trocando a nossa inocência pela nossa própria destruição. Entre os caídos, um líder chamado Azazel assumiu a vanguarda da corrupção técnica. Se Samyaza era o estrategista político, Azazel era o engenheiro do caos. O livro de Enoque é específico e cirúrgico ao detalhar o currículo sombrio que ele introduziu na humanidade. Antes de sua chegada, a guerra era brutal, mas limitada pela força do braço e pela fragilidade da madeira e da pedra. Azazel rasgou o ventre da terra e ensinou aos homens os segredos da metalurgia. Ele lhes mostrou como extrair o minério oculto nas veias das montanhas, como fundi-lo no fogo e como forjar espadas, facas, escudos e peitorais de bronze e ferro. Pela primeira vez na história, a morte foi industrializada. O assassinato deixou de ser um ato de paixão momentânea para se tornar uma ciência de eficiência militar. Ele deu à humanidade a capacidade de destruir a si mesma em escala continental, transformando ferramentas de cultivo em instrumentos de carnificina em massa. Mas a corrupção de Azazel não parou nos campos de batalha. Ela invadiu a intimidade da identidade humana. Para as mulheres, ele trouxe um tipo diferente de armadura: a vaidade artificial e a manipulação da autoimagem. O texto antigo diz que ele ensinou o uso do antimônio para pintar as pálpebras, a fabricação de braceletes, joias e, o mais perigoso de todos, a criação de espelhos. Aos olhos modernos, acostumados à indústria cosmética, isso parece inofensivo. Mas na ótica espiritual, foi um terremoto. Foi a introdução do conceito de dissimulação. Ele ensinou a humanidade a rejeitar a face que o Criador lhes deu, a usar a aparência não como reflexo da alma, mas como uma arma de sedução e poder. A sexualidade foi desconectada do sagrado para se tornar um jogo de aparências, luxúria e conquista visual. O resultado imediato dessa injeção repentina de tecnologia bélica e estética foi o colapso moral absoluto. O texto diz que houve muita impiedade e eles se corromperam em todos os seus caminhos. O mundo se tornou subitamente brilhante, afiado e letal. A tecnologia avançou séculos em poucos anos,
mas a alma humana regrediu à bestialidade. O sangue dos homens tingiu a terra, e o grito das vítimas dessa nova era tecnológica começou a subir até os portões do céu, exigindo uma resposta que, inevitavelmente, viria em forma de água. Enquanto Azazel cobria a terra de sangue e vaidade, os outros líderes dos vigilantes iniciaram um ataque mais sutil, silencioso e devastador: a colonização da mente e do espírito humano. A guerra não era apenas física, era mágica. O texto de Enoque relata que Samiasa, o líder da rebelião, juntamente com tenentes como Hermone e Armarus, introduziu a ciência proibida dos encantamentos e o corte de raízes. Não confunda isso com a botânica medicinal ou a cura natural. O que eles ensinaram foi a farmaqueia antiga, a feitiçaria. Eles instruíram os homens sobre como violar a essência da vida vegetal criada por Deus para manipular a realidade, para envenenar, para alucinar e para dobrar a vontade do próximo através de rituais. A natureza, que antes era vista como um jardim de provisão e beleza, foi transformada em um laboratório de ocultismo. Cada raiz, cada folha e cada pedra passou a ser vista não pela sua utilidade, mas pelo seu potencial mágico de poder e controle. Mas a corrupção não ficou restrita ao solo, ela ascendeu aos céus. Outros vigilantes, como Baraquiel, Cocabel e Tamiel, voltaram os olhos da humanidade para cima, mas pelas razões erradas. Eles ensinaram a observação das estrelas, os signos do zodíaco e os movimentos lunares. Novamente, esta não era a astronomia que busca entender a grandeza do cosmos. Era a astrologia fatalista e a adivinhação. Eles ensinaram a humanidade a ler o destino nas estrelas, em vez de confiar na providência do Criador. Eles criaram a ilusão tóxica de que o futuro estava escrito em mapas celestes frios e que poderia ser controlado, evitado ou manipulado. Foi a substituição da fé viva pelo cálculo esotérico. O homem deixou de orar para começar a prever. O resultado dessa injeção de conhecimento foi o sequestro completo da consciência humana. O olhar da humanidade, que antes se erguia para adorar o arquiteto do universo, passou a dissecar os astros em busca de vantagem pessoal. O céu tornou-se um tabuleiro de jogo e a terra um caldeirão de feitiços. A humanidade estava agora cercada por todos os lados, armada com o metal de Azazel, enfeitiçada pelas raízes de Samiasa e paralisada pelos presságios estelares de Baraquiel. O homem acreditava ter se tornado um deus, detentor de segredos profundos, mas na verdade havia se tornado um prisioneiro em uma cela construída com superstição e violência. E foi neste cenário de caos absoluto, onde a linha entre o natural e o sobrenatural foi apagada, que a consequência final e monstruosa dessa união proibida começou a nascer. O ventre das mulheres humanas, fertilizado pela semente angelical, estava prestes a dar à luz o pesadelo vivo que forçaria o próprio Deus a intervir. Então, o inevitável aconteceu. A biologia terrestre não foi projetada para incubar a energia de seres celestiais. O fruto dessa união proibida não foram super-homens benevolentes, mas abominações genéticas que a história chamaria de Nephilim, os gigantes. No início, eles foram celebrados como heróis, os homens de renome da antiguidade, frutos de uma suposta evolução superior. Mas à medida que cresciam, a natureza predatória de seus pais espirituais se manifestava com uma fome que a terra não podia saciar. O livro de Enoque descreve um cenário de pesadelo logístico e humanitário. Esses seres híbridos consumiram todo o trabalho e toda a colheita dos homens. Quando os celeiros ficaram vazios e a agricultura colapsou sob o peso de seus apetites titânicos, eles não pararam. Eles se voltaram contra a natureza. Começaram a devorar os pássaros, as bestas, os répteis e os peixes. Mas a fome do abismo não tem fim.
Quando o mundo animal foi dizimado, os Nefilim cometeram o ato final de traição contra seus hospedeiros maternos. Eles se voltaram contra a humanidade. Eles começaram a devorar a carne dos homens e a beber o sangue, violando o tabu supremo da vida. O sonho dos vigilantes de criar uma nova dinastia na Terra transformou-se em um banquete de horror. Os pais, os anjos caídos, assistiam impotentes do alto de seus tronos tecnológicos, enquanto seus filhos bastardos transformavam o planeta em um matadouro a céu aberto. A Terra, encharcada de sangue inocente e poluída por rituais proibidos, fez algo que jamais havia feito antes. A própria Terra gritou. O texto diz que a Terra acusou os iníquos. O clamor da humanidade agonizante, caçada por monstros gigantes e escravizada por magos celestiais, subiu aos 4 arcanjos fiéis, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel, que olharam para baixo e viram o mundo afogado em sangue. O tempo da observação havia acabado. O tempo do julgamento pelo dilúvio estava prestes a começar. A resposta divina não foi um debate, nem uma negociação diplomática. Foi uma sentença de prisão perpétua, executada com precisão cirúrgica. O Altíssimo enviou seus 4 arcanjos com ordens específicas que selariam o destino dos rebeldes antes mesmo que as águas do dilúvio começassem a cair. Para Azazel, o corruptor que trouxe a guerra e a vaidade, a punição foi exemplar. O arcanjo Rafael foi despachado não para matá-lo, pois anjos não podem morrer da maneira humana, mas para neutralizá-lo. O texto diz que ele foi amarrado de mãos e pés e lançado nas trevas de um lugar no deserto chamado Dudael. Pedras ásperas e cortantes foram empilhadas sobre ele, e seu rosto foi coberto para que jamais visse a luz novamente até o dia do julgamento final. Aquele que ensinou a humanidade a brilhar com metais e joias foi condenado à escuridão absoluta e solitária. Para Samiazá e os outros líderes que se contaminaram com mulheres, a sentença executada pelo arcanjo Miguel foi ainda mais angustiante. Eles foram forçados a testemunhar a morte violenta de seus próprios filhos, os Nefilim, que se mataram uns aos outros em uma guerra civil induzida pelo céu. Somente depois de verem o fruto de sua rebelião ser aniquilado é que eles foram presos. O texto afirma que eles foram acorrentados sob as colinas da terra por 70 gerações. Eles não estão no inferno de fogo ainda. Eles estão no Tártaro, em prisões de escuridão, aguardando o grande dia. Isso significa que, enquanto caminhamos sobre a superfície deste planeta, debaixo de nossos pés, nas profundezas inacessíveis da litosfera, as antigas inteligências que quase destruíram a raça humana ainda estão lá, conscientes, imóveis, esperando. Conclusão. O dilúvio veio e lavou a terra. A linhagem genética monstruosa foi apagada e a humanidade teve a chance de recomeçar através de Noé, um homem que era perfeito em suas gerações, ou seja, geneticamente puro. Mas há algo que a água não pode afogar: o conhecimento. Os corpos dos Nefilim morreram, mas a ciência proibida dos vigilantes sobreviveu nas memórias, nas lendas e, mais tarde, ressurgiu na Babilônia e no Egito. Olhe para o nosso mundo hoje. A obsessão pela modificação genética, a adoração da guerra industrializada, a manipulação da realidade através da farmaqueia, o fascínio pelos astros e a busca incessante por contato com inteligências não humanas. Nós estamos repetindo passo a passo o mesmo caminho que levou ao topo do Monte Hermon. Os vigilantes estão presos, mas o ensino deles continua livre, sussurrando nos ouvidos de uma humanidade que desesperadamente quer ser como deuses. A história do dilúvio não é apenas sobre chuva, é sobre a quarentena de um planeta infectado. E a questão que fica ecoando através dos milênios não é se eles voltarão, mas se nós, em nossa arrogância tecnológica, não estamos construindo a chave que abrirá a porta para eles. Você agora sabe
a origem da tecnologia proibida. Mas há um rei na Bíblia que ousou usar esse conhecimento oculto para rasgar o véu da morte e chamar um profeta de volta do túmulo. Se você quer saber o que acontece quando um homem desesperado usa a feitiçaria antiga para forçar a porta do mundo dos mortos, inscreva-se no canal O Sagrado Mistério. Nossa próxima investigação será sobre a sessão espírita mais aterrorizante da história, o Rei Saul e a Bruxa de Endor.